Bom dia, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje eu estou aqui com o José Alberto Orsi, presidente da ABRE, um homem de muitas iniciativas, de muitos projetos, uma fantástica recuperação da esquizofrenia, também um artista. Hoje você vai conhecer aqui José Alberto Orsi, meu antigo amigo e parceiro de muitas palestras. Bom dia, Zé. Bom dia, João. Zé, começando, fala um pouco da ABRE para mim. Então, a ABRE é uma instituição do terceiro setor. Ela foi fundada em 2002 e eu me integrei como voluntário em 2003, praticamente desde o comecinho da At ABRE. 79, Barry Gibb finally tells the truth about Robin Gibb. Peraí, Barry Gibb was born Barry. João? Estou aqui. Acho que houve um pequeno intercurso aqui. Tudo bem, Então, não liga não. eu Vai comecei, adiante. eu comecei na ABRE em 2003 e fiz carreira, né? Comecei como voluntário, depois fui promovido a diretor adjunto, diretor tesoureiro, e depois, hoje, eu sou diretor-presidente da Abre, né? E a gente desenvolveu vários projetos, né? Entre eles o grupo de acolhimento, em 2005, depois, em 2015, a comunidade Fala, em 2016, o laboratório de criação Casa Azul, e em 2025, estamos organizando e montando o Recovery College, né? Que é o nosso último projeto, que está atrelado ao meu doutorado na Escola Paulista de Medicina. E a Abre foi importante na sua vida? Foi uma iniciativa que te trouxe melhoras, novas perspectivas, talvez? Sim, a Abre, na verdade, ela me deu um norte na minha vida, né? Uhum, Eu sou engenheiro de formação, né? Trabalhei 5 anos na área de engenharia e tive um surto psicótico entre 94 para 95 e eu tirei uma licença médica, né? E nesse período eu acabei até me mudando de país, no sentido de reconstruir minha vida, e morei 4 anos nos Estados Unidos. Período em que eu fiz um MBA, né? Um programa de mestrado em administração. Mas assim, apesar de não ter sido diagnóstico no primeiro surto, eu tive uma recomendação medicamentosa, né? E que eu não segui, inclusive, que eu negava, não aceitava que eu tinha um transtorno. uhum. E no finalzinho do mestrado, lá nos Estados Unidos, eu tive um segundo surto muito forte e tive o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo. Nossa. Então, eu quase que não termino esse mestrado. Eu tive que voltar para o Brasil, me tratar. E depois de estabilizado, voltei para os Estados Unidos, finalizei o mestrado, cheguei a trabalhar na Microsoft americana por 2, 3 meses e tive o terceiro surto. E depois do terceiro surto, eu resolvi voltar em definitivo para o Brasil. Isso já era ano 2000. Poxa. E eu fiquei durante um período bastante manicomizado, praticamente. Mesmo Uhum, eu tive várias internações curtas, na verdade, né? uhum, Semanas. E até 2015 eu não tinha uma perspectiva de recovery. O que é o recovery? É aquela coisa que a gente fala que é superação do transtorno grave, né? uhum. Onde a gente realmente faz uma reavaliação da vida e a gente procura ressignificar a nossa trajetória para ter um empoderamento, um protagonismo, um pertencimento voltado à cidadania, né? Isso Uhum. no Sim, trabalho, no estudo, na vida social, né? sim. E, enfim, o que aconteceu foi que em 2015, na comunidade de fala, dando palestras, que você inclusive estava junto com a gente, né? Uhum, Nesse sim. período, eu consegui ressignificar minha vida. Uhum, Em 2016, a gente montou o laboratório de criação Casa Azul e eu resolvi voltar para a academia, para a universidade. uhum. E fiz um mestrado em psiquiatria, em saúde mental. Então, eu acho que essa volta à academia, essa volta a estudar,
me deu um lugar de protagonismo no mundo, né? Um lugar Sim. de, Você gosta bastante do mundo acadêmico, né, Zé? Você se dá bem no sim, mundo acadêmico, né? gosto bastante. Eu estou agora no finalzinho do doutorado, tenho mais um ano ainda para defender minha Uhum. tese. E o meu doutorado ele versa sobre a implementação do primeiro Recovery College no Brasil e o primeiro da América Latina. Ele já foi lançado oficialmente, nós já somos credenciados junto ao IROC, né? Lá da Inglaterra, da Universidade de Nottingham, e nós já somos, já somos reconhecidos internacionalmente, Que né? bom. E Tenho orgulho de acredito, participar desse seu projeto, inclusive, né, sim, Zé? você Vou inclusive participar. é um dos Sim, sim, professores do nosso Recovery College, sim. você temos atualmente 15 instrutores por vivência, né? E Aham. você é um deles, você é uma dessas pessoas. Tenho orgulho de participar desse excelente projeto que você fez. E eu vendo a sua história é comovente, né, Zé? É uma história de luta, de isolamento, de sofrimento, né? Quando você morou nos Estados Unidos, você morava sozinho? Sim, não, né? Porque na verdade eu tinha roommates, né? Que eles chegam, a gente chama, Ah, sim, eu dividia apartamento com outras pessoas, sim. né? No caso, eu morava num apartamento de 2 dormitórios, né? Aham. Então eu tinha o meu quarto e o outro quarto era habitado por uma outra pessoa que dividia o espaço comigo. Mas você não tinha ninguém para te ajudar mais próximo, né? Você teve que aguentar o Não, rojão sozinho, né? sozinho, sozinho. Puxa vida. E É. nessas internações curtas que você teve, alguma foi nos Estados Unidos? Sim, eu tive duas Nossa, internações americanas, tive duas internações nos Estados Unidos. nossa. Uma em 98, outra em 99. Puxa vida. A primeira internação americana, em 98, foi um pouquinho antes de finalizar o mestrado, né, o MBA, e a segunda internação já formado, quando eu estava saindo da Microsoft, eu tinha pedido demissão da Microsoft, né? Foi no período em que eu estava bastante desorganizado mentalmente, né? E eu estava em viagem, voltando de Seattle, onde eu trabalhava, para Miami. E durante a viagem eu tive um surto psicótico bastante Nossa. forte e fui internado no hospital psiquiátrico. E são experiências muito traumatizantes, né? Sim, Gostaria claro. de dizer. Se no Brasil a experiência já é traumatizante, imagina fora do país, Sim, né? é isso que eu estou pensando aqui. É, E sim. eu, não, e eu, na verdade, não entendia nada, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Hoje eu já tenho uma certa percepção, né? Minha última internação, por incrível que pareça, é muito recente, foi o Aham. ano passado, e foi uma internação longa em relação às outras que eu tive, porque eu sempre tive internações curtas de 2 semanas, né? E a última internação ano passado foi de 7 semanas. Puxa vida. Então foi uma internação longa, relativamente falando. E aí, o plano da equipe psiquiátrica que me atendeu era que eu ficasse até 3 meses internado. Mas depois de 4, 5 semanas eu já me sentia bem e eu pressionei a equipe para ter alta. E Aham. depois de 7 semanas eu tive alta, mas ainda com resquícios de delírio, alucinação, né? Não foi, Sim, até hoje eu ainda estou pegando um pouco rebarba ainda dos sintomas, né? entendi. Eu ainda Mas tenho. você, apesar de todos os seus problemas, apesar de tudo, você trabalhou na Microsoft nos Estados Unidos, que não é um emprego para qualquer um, né? Quer dizer, É, você tem um talento muito grande, né, Zé? Você conseguiu bom, eu, trabalhar na eu não. Microsoft nos Estados Unidos. Pois é uma coisa que eu mesmo quando penso, parece que é uma coisa que. é, parece que não era eu, na verdade, né? Aham. É incrível que, de fato, eu trabalhei na Microsoft como empresa exigente, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, eu não estava trabalhando na área de informática, eu trabalhava na área de qualidade de texto. Aham. Eu era especialista em língua portuguesa. Ah, tá. Eu fazia revisões da parte de tradução do inglês para o português. Entendi. Eu revisava as traduções do software no tocante à língua, né? Aham. E... Mas foi uma experiência muito ruim, na verdade, né? Sim, Eu estava claro. eu tava no núcleo de brasileiros, né? De pessoas que eram brasileiras, mas não foi uma experiência boa, né? Não Imagino foi que uma... não. Imagino que não.
É, sim, sabemos que o sistema da saúde mental nos Estados Unidos também não é lá essas coisas, né, Zé? Eu não diria assim que eu ouço falar de pessoas que moram fora do Brasil que a saúde mental no Brasil, especialmente com relação aos CAPs, né, que são sistemas que não manicomiais, por princípio, são coisas que são melhores do que existe lá fora, inclusive, né? Sim, eu já ouvi a mesma coisa, isso mesmo. Eu tenho ouvido falar que no Brasil a saúde mental ela tá muito bem conduzida. Se bem que mesmo nos CAPs, que eu acho que são elementos de internação, não de internação, mas de tratamento psiquiátrico avançado, né, onde você não interna a pessoa, mas muitos deles ainda têm um paradigma manicomial, né? Ou seja, o que significa isso? Significa que as pessoas são tratadas como se fossem mini hospitais psiquiátricos. Uhum, Elas não estão internadas, mas elas ficam orbitando no CAPES e nesses núcleos, né, de atendimento psicossocial, uhum, né, como se fosse um hospital psiquiátrico. E elas não têm uma vida autônoma, uma vida, porque, na minha opinião, eu acho que qualquer tipo de tratamento psiquiátrico ele tem que visar a autonomia da sim, pessoa. sim, Autonomia para ela voltar à vida social normal, de sim, inserção na sociedade, no estudo, no trabalho, nas relações afetivas, na relação com família, com amigos, né? E com os CAPs, certeza. muitas vezes, eles não têm essa pegada. E as pessoas ficam dependentes, do sistema. Então, elas ficam, basicamente levando a vida e indo e voltando do CAPS. Como se o É o que eu CAPS senti, fosse o único elemento onde a pessoa de fato tem interação social. sim, eu senti a mesma coisa quando eu fui no CAPS. Eu não achei um ambiente tão bom assim, que nem dizem. Mas é uma evolução já em relação aos manicômios, né? Sim, já são, sim, sem dúvida. Inclusive, eu não sou nem contra a internação psiquiátrica. Eu acho que às vezes Aham, a internação ela se faz necessária. No meu último surto, ele foi bastante grave. Eu não sei sim, nem qual o processo, eu não consigo identificar por que que a gente entra em surto. Eu até hoje, verdade, apesar de ter tá com 58 anos e já tido vários surtos, né? Já tive verdade. 6 ou 7 surtos, né? Eu não consigo identificar um padrão de quando você está saindo de um estado do pródromo até um estado de surto pleno. Então, eu até brinco, né? Eu, já não é nem bem meu esse termo, mas é o canto da sereia, né? Que você, Aham, de repente, você está bem e é envolvido num ambiente de alucinatório, delirante, e quando você menos percebe, você está em surto e respondendo a uma realidade psicótica. verdade, verdade. Eu passei por coisas semelhantes também. Entendi. Mas mudando um pouco de assunto, eu sei que você é um artista, né? Você pinta, não é isso, Zé? Eu tive uma formação de arte desde criança, sempre me considerei uma pessoa que gostava de desenhar, de pintar. Cheguei a estudar na Pan-Americana de Arte, na Escola Pan-Americana de Arte, fiz o curso inteiro. Na Parabéns. época da faculdade, eu organizei semanas de artes, ganhei prêmios. Depois participei por 5 anos de um ateliê de pintura. Eu tive como noiva, namorada, uma modelo, né, que era minha modelo. Eu me relacionei por ela por quase 5 anos, né? Então, eu tinha uma trajetória artística bastante promissora, mas depois que eu tive o primeiro surto, eu abandonei a arte, né? Entendi. No tocante a desenhar e pintar. Mas o pensamento lúdico, o pensamento artístico, o pensamento abstrato da arte, ele continuou presente nas minhas atividades científicas, acadêmicas, profissionais. Nós vemos que você é uma pessoa de muitos interesses, né, Zé? Você tem interesses Sim, acadêmicos e interesses artísticos também. E, curiosamente, você se dá bem nas duas áreas, né, Zé? eu me considero uma pessoa assim que muito esforçada, na verdade, né? Eu Não me considero, concordo. O que eu conheci de você, com certeza.
Eu não me considero uma pessoa inteligente, né? Gostaria de ser inteligente, Você é mas assim, inteligente. eu estou muito esforçado e focado, né? Aham. Inclusive, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, depois, especialmente depois da internação, eu fiquei muito persecutório. Então, eu estou saindo muito pouco de casa, o que é uma coisa ruim, porque eu ganhei muito peso, né, por causa da medicação. Sim, sim. E então eu estou tentando manejar isso daí, indo para o clube, praticar uma atividade esportiva como natação, voltar para academia, mas não está fácil. Não É, eu está sei. fácil porque eu me sinto muito fragilizado quando eu estou fora de casa. Aham, Então, esse é o meu principal desafio atualmente. aham. Tentar levar uma vida plena, ah, participando socialmente, né? Por exemplo, semana que vem eu tenho o aniversário de um amigo meu, que vai ser um bar, né? Lá no Morumbi. E eu tô pensando se eu vou, né? Porque eu teria que pegar o carro, eu teria que ir de carro. Tô Aham. pensando se eu vou sair de casa. Depois tem uma outra coisa, por exemplo, o ano que vem vai ter um congresso internacional em Florença, né? Então eu tô pensando se eu vou para esse congresso, porque a minha agência que paga a minha bolsa, ela financia a viagem. Hum. Então eu tô decidindo ainda se eu vou de fato, se eu vou ter condição de fazer essa viagem, Você pensa em né? fazer a viagem sozinho? Você organiza seu passaporte, passagem aérea, tudo por Então, conta eu tenho um própria? passaporte regularizado, Aham, eu tenho suporte financeiro pronto. A viagem eu faria sozinho, mas seria com outras pessoas do departamento, aham. né? Eu provavelmente viajaria sozinho, mas teria outras pessoas que estariam comigo no Entendi, congresso. entendi. Vale dizer que durante o meu doutorado, o ano passado, eu tinha previsão de ficar 3 meses no que a gente chama de sanduíche, Hum, né? 3 meses fazendo um sabático, né, na Inglaterra. hum, E eu tive que cancelar esse sabático de 3 meses por causa do surto, hum. né? Mas mesmo assim, eu fui para a Inglaterra o ano retrasado, fiquei uma semana Aham, sozinho, aham. onde eu fiz contato com o pessoal da equipe da Universidade de Nottingham, né? E a minha atuação lá na Inglaterra ela foi tão positiva que o professor Mike Slade, que é o Dean, né? Que não o Dean, é o Tenor, né? Que era o professor titular lá da área de recovery, ele ficou tão impressionado que ele veio para o Brasil ano passado, conheceu os projetos brasileiros, né? Como a gente trabalha em saúde mental. Então eu consegui vender bem o nosso peixe, né? Legal, legal. Ele foi muito impressionado com o que ele viu através de mim, né? Quando eu contei. E porque na Inglaterra, não sei se você sabe, eles Aham. têm o NHS, National Health System, que é referência no mundo inteiro, e me inspirou inclusive no nosso SUS. E eles têm 88 Recovery Colleges. 88. Dos 221 Nossa, Recovery Colleges no mundo, do 88, mais de 30% são sediados na Inglaterra. Mas eles estão passando por uma certa crise de sobrevivência mesmo, né? Onde esses recovery calls, também, pelo meu entendimento, eles estão repetindo o paradigma manicomial, ah, tá. entende? Entendi. Então, esse é o grande desafio, como você manejar uma estrutura acadêmica, no caso, sem que você caia na lógica manicomial. Entendi. Os E- Recovery College, as aulas são dadas fora do setting clínico. São dadas em cafés, em centros culturais. E aqui no Brasil eu estou tentando fazer parcerias com faculdades, com o SESC, centros Beleza. culturais, em lugares Espero que, próximos do metrô. espero que você consiga, Zé. E É um passando por um sonho, assunto, né? passando por um assunto um pouco mais light, Zé. Seu livro favorito? Oi? Seu livro favorito? É o Despertar dos Mágicos. Despertar dos Mágicos. Não conheço. É aquele alemão Não, que é um livro fala. francês, na verdade. Aham. Ele foi escrito por um matemático, Louis Pauwels, e um engenheiro químico, que é Jacques Bargier. Hum, Então, para mim, é o meu livro favorito, porque foi o segundo livro de realismo fantástico hum, lançado. hum. O primeiro livro de realismo fantástico no mundo,
Ele chama-se o Livro dos Danados, né? De Charles Fort. E é um livro bastante chato, para ser franco. Eu li esse livro, é um livro bastante chato. Mas ele fala bastante de sincronicidades. Hum, A gente vive explica pra gente. num mundo onde as coisas têm uma certa lógica. E eu Entendi. acredito que a vida da gente segue uma lógica, segue. Eu acho que a gente até pode pensar um pouco na questão do livre-arbítrio, né? Aham, Tudo a gente tem livre-arbítrio. Tem uma sim. tendência filosófica que diz, esotérica até, Aham, que nós não temos livre-arbítrio, né? aham, Que o livre-arbítrio sim. é uma É uma impressão, ilusão, uma ilusão. ilusão, exato, uma Ilusão. ilusão. Que na verdade nós somos predeterminados a agir de acordo com o meio e que o livre-arbítrio é uma sensação falsa. Sim. E isso é muito frustrante, na verdade, né? Porque você imagina, né? Então quer dizer que a minha vida eu já estou condenado a ser É, alguma coisa que eu é, não depende de mim mais. né? É um pouco semelhante à noção de karma, né? Quer dizer, você tem o karma, não tem como Isso. evitar, e vai acontecer e não há o que se possa fazer, né? E eu estou numa idade, viu, João, que eu já estou com, como eu disse, eu estou com 58 anos, eu já estou já para lá da montanha, já estou descendo a montanha. É, eu também. Então, eu penso muito no legado que eu vou deixar para as Bonito. pessoas, né? Eu não sou casado, eu não tenho namorada, eu não tenho filhos, mas eu fico pensando, quem vai levar o legado do recovery, né? Quem vai levar esse legado daquilo que eu Bonito, produzi no caso, né? Meus livros, meus bens. Então, esse é um dilema que eu não tenho resolvido na minha vida. sim. E eu faço um esforço danado para me manter fora da Matrix, Aham, né? Você sabe que o mundo tecnológico ele nos prende dentro de um sistema digital meio Big Brother a coisa, né? aham, Meio sim, onde sim, tudo é monitorado, tudo. E eu tenho a impressão de que esse mundo ele é meio hackeado, ele é meio. sim. Então, eu vi os filmes, né? Eu até quando dou aula de recovery eu recomendo os filmes, né? Qual filme, por favor? Vou até citar os filmes aqui. O primeiro filme que eu sempre recomendo é O Mente Brilhante. Sei, eu vi também, John Nash, não é isso? O John Nash, falando sobre a vida de John Nash, né? É, Independentemente das ressalvas de Hollywood, eu acho que é um livro bastante didático, que ele exemplifica bem como é um processo de crise, surto, né? O aham, segundo livro que eu recomendo, o segundo filme que eu recomendo é um filme italiano chamado Si può fare, uhum, que conta a experiência do Franco Basaglia, né? Que era um sei, italiano, sei. psiquiatra. É um documentário, então. Não é um documentário, é um filme mesmo. Aham, Mas está disponível no YouTube gratuitamente, se sim. for fare, legendado Franco, em português. Franco Basaglia foi o pioneiro da antimanicomização, não é isso? Na Itália ele Sim, ele começou, era né? italiano, ele morava em Trieste, né? Atuou em Trieste, Aham, e ele veio, visitou o Brasil várias vezes, e ele trabalhava sob a lógica antimanicomial, justamente nas cooperativas de trabalho, né? De dar uma significação da vida das pessoas com transtorno mental através do trabalho. O terceiro filme que eu indico é o Estamira, que é um documentário brasileiro muito bom. Conta a história de uma pessoa brasileira, que já falecida, inclusive, a própria Estamira, né? Que aham. ela trabalhava num aterro sanitário, Putz, catando peças e produtos da garimpagem no aterro sanitário de Gramacho. aham, O terceiro filme, o quarto filme que eu recomendo é o Feitiço do Tempo. hum, Eu acho que é muito interessante, porque quem vive um transtorno mental tem uma repetição de padrão diário, de parece que a gente não sai do lugar, então é uma mágica, né? aham, Que a gente tem de romper a rotina. sim. O quinto filme que eu recomendo é o Show de Truman, Ah, sim, eu também recomendo. muito Parece mesmo. interessante, muito Parece mesmo nossa interessante. realidade, né? Que é a nossa realidade, já sendo monitorado, etc. E o Aham, último filme que eu recomendo é um filme de esperança, que é O hum, Campo dos Sonhos. hum.
eu acho que é um filme que dá uma esperança para a gente, achando que nós Legal. podemos construir uma realidade bonita, baseada na esperança, mas naquilo que a gente chama de esperança realista, né? Então não adianta a gente sonhar achando que a gente vai ter uma vida a 100% plena, quando as cicatrizes do transtorno mental do surto são muito fortes, né? Eu Então concordo, a é. gente tem que aprender a viver o luto das perdas. Sim, Então sim. nós temos perdas, né? Nós temos Mas, que. por outro lado, Zé, hoje você é um cidadão pleno, você parece uma pessoa plena, você conversa normalmente, você tem incríveis projetos, você trabalha, enfim. Você me parece uma pessoa que vive de maneira plena. Eu procuro viver de maneira plena, né? Mas assim, eu acho que ainda tenho muito para conquistar ainda, né? E eu tenho uma realidade muito volátil, muito instável, porque eu moro com minha mãe e tenho 86 anos, então eu tenho Né? uma dependência emocional dela muito forte, e é uma pessoa idosa, e moro com minha irmã que também tem transtorno mental. E ela está numa condição bastante ruim. Então eu tenho muito medo do futuro, né? Como é que eu vou dar conta disso? Sim, Quando minha mãe é, é não o tiver mês mais. o mês do futuro, né, Zé? Eu também tenho isso. Eu tenho bastante Esse receio do medo do futuro. futuro, né? Esse medo de como as coisas vão se desdobrar para o futuro, se a gente vai dar conta, né? Aham. Pagar nossas contas, Pois né? é, pois é, pois é. Zé, prazer incrível estar com você aqui hoje. Você é uma pessoa que dá para conversar aqui 2, 3 horas seguidas. Uma pessoa inspirada, uma pessoa do bem, pessoa fantástica. Desejo a você a maior sorte possível nos seus projetos, tanto acadêmicos quanto artísticos. É uma honra para mim participar do Recovery College. E eu acho que nós vamos fazer ainda outras entrevistas no futuro. Hoje não deu para falar tudo. Tá certo? Tá. Só para complementar, o Recovery College ele vai ser chamado no Brasil o nome é Fantasia em Magos e ele vai ser batizado de Escola de Superação em Cidadania. A Aham, ideia é que nós comecemos as aulas em março de 2026. tá. Então, a ideia é que a gente esteja funcionando a partir de março do ano que vem. Tá certo, Zé. Com certeza vamos falar outras vezes. Um prazer ter você aqui. Você é uma pessoa fantástica, merece tudo de bom na sua Obrigado. vida, viu, Zé? Abraço, Zé. Abraço.